Eu sei que vocês ainda não têm o hábito, mas eu estou explodindo. Se eu não fizer isso, eu não vou embora feliz hoje. Eu estava ali sentadinha, umas 3 ou 4 vezes eu quase aplaudi. Jesus merece, igreja. Adoração, amém? Amém? Vocês estão vivos? Todo mundo votou hoje? Votaram ou não votaram? Isso. Cidadão do céu também vota, irmão. Tem que votar. Amém? E abençoar as autoridades, está na Bíblia. Orai pelas vossas autoridades, amém? Mas eu vim aqui trazer uma palavra do Senhor para a sua vida. Anderson, não toca não, porque hoje eu quero que eles prestem atenção apenas na palavra. Aleluia, Jesus. Amém? Tem uns músicos aí, senão eles ficam prestando atenção na melodia e se distraem. Enfim, hoje eu vim aqui falar de algo de Deus para a sua vida. Mas o que você veio falar, Gisele? Eu vim falar de amor. Vixe, tá feio o negócio, hein? Eu vim falar de amor. Graças a Deus, que susto que eu tomei. Jesus fiel. Irmãos, Deus é amor. E pouco temos falado a respeito disso. Falamos de muitas coisas na igreja, mas esses dias o Senhor tocou profundamente no meu coração para falar a respeito de amor. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor, que sabe todas as coisas, colocou a palavra no meu coração e essa porta para vir aqui hoje se abriu. Então eu creio que essa palavra é para nós. Amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Eu queria que todo mundo lesse a Bíblia junto comigo, para não ficar nas minhas palavras, porque a minha palavra não tem poder nenhum, mas a palavra de Deus tem. Amém? Então abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, lá no finalzinho, como eu disse, e hoje nós vamos passear bastante na Bíblia, amém? 1 João, capítulo 4, o verso é o 7, diz assim, o 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Deus é amor. Amém? E hoje a gente fala tanta coisa na igreja. A gente prega a respeito de tantos temas e muitas vezes nos esquecemos de falar de amor. Mas pior do que esquecer de falar de amor é esquecer de viver em amor. Pior do que esquecer de viver em amor é esquecer de praticar o amor. Aleluia, Jesus. E nós temos que fazer essas 3 coisas. E essa ausência de amor no meio do povo de Deus é algo previsto. A Bíblia previu isso. Está lá em Mateus capítulo 24. Volta lá no comecinho do Novo Testamento. Mateus capítulo 24. Eu não estou vendo folha de Bíblia se mexer. Procura aí que eu vou esperar você. Mateus capítulo 24. Obrigado, irmão. Todo mundo achou? Quem achou, diga glória a Deus. Então tá bom. Mateus capítulo 24, o versículo é o 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse esfriamento, essa falta de amor no meio, no nosso meio, no meio do povo de Deus, no meio do mundo, isso é normal. Está escrito aqui, está previsto aqui. Agora você pode fazer parte de 2 grupos.
Daquele que vai deixar o coração esfriar o amor, ou daquele que vai permanecer no amor? Eu espero que você escolha o grupo certo. Eu vou ler mais uma vez. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não deixe o amor esfriar no seu coração. Eu queria dizer para os papais: deixa as crianças à vontade. Eu sou pregadora que não me incomodo com criança, até porque tenho 3, né? Se eu me incomodar, vai ser o sujo falando mal lavado, né? Deixa as crianças à vontade, não fica brigando com elas não, que Deus, deles são o reino dos céus, amém? Eles estão mais salvos que nós. Deixa eles tranquilos aí. Mas enfim, as pessoas estão preocupadas com uma série de coisas na casa de Deus. Elas estão preocupadas em prosperar, elas querem ser curadas, elas querem milagres, querem Espírito Santo, e querem ver os sinais se manifestando, e querem ver movimento, e querem ver louvor, e querem ver tanta coisa, e tudo isso é lícito, tudo isso é de Deus, mas nada disso é maior do que o amor. E aonde que está isso, Gisele? 1 Coríntios. Abre lá. Volta um pouquinho para frente aí. 1 Coríntios capítulo 13. E você vai ver que absolutamente nada é maior do que o amor. Ainda que todas essas coisas sejam válidas e sejam de Deus, mas a principal é o amor. Está fraco. A principal é o que, igreja? Amor. Deus, está melhorando o negócio. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13, o versículo é o 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Glória a Deus. É bom ter fé. É bom não, é necessário. Você tem que ter fé, você tem que ter esperança. Mas o maior é o amor. Como é que está seu coração? Está cheio de amor? Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Nós vamos ver se esse amor vai continuar forte assim. Mas por que a gente tem que ter esse amor? Por que a gente tem que ter esse sentimento e viver esse amor? Simples. É muito simples. Se você não quiser abrir, não precisa. Mas em 1 Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ora, se Deus é amor e eu sou a imagem e semelhança de Deus, logo eu devo ser amor. Por isso que Deus tem cobrado hoje, nesta noite, para nós, amor. E logo na frente você vai descobrir como é que essa questão de amor funciona. Você é a imagem e semelhança de Deus. E aí talvez você pode estar falando aí, poxa, mas é fácil para Deus pedir, né? Para a gente ser cheio de amor. Não é Ele que tem que tolerar a minha sogra. Não é Ele que tem que tolerar esse marido bêbado que eu tenho. Não é Ele que tem que tolerar esse filho drogado. Sou eu que tenho que tolerar. É fácil para Deus pedir para eu amar todo mundo, para encher o meu coração de amor. Ele não está na minha pele. Ele é amor, né? Mas Ele é soberano, Ele reina sobre tudo, Ele faz todas as coisas segundo o seu querer. Fácil para Ele. Abra sua Bíblia, querido, em João capítulo 3. Lá no Novo Testamento tem o Mateus, tem o Marcos, tem o Lucas, tem o Atos. É antes do Atos, viu, irmãos? O João está aí no meio. João capítulo 3. Você vai ver o que Deus fez para você. João capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe até de cor, né? Então veja bem, primeiro, Deus é amor. Segundo, Ele diz que o amor
se esfriaria. Depois ele disse que o amor é maior do que tudo. Depois ele disse que você foi criado à imagem e semelhança dele, que é amor. E agora ele diz que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Querido, Deus nos amou primeiro. Ele não está pedindo para você fazer absolutamente nada que Ele já não tenha feito por você e por mim. Ele amou a todos. Ele amou o mundo. Ele amou o drogado, o viciado, o perturbado, o lunático, o desviado, o que vem na igreja. Ele não amou só os escolhidos, nem só a noiva, não. Ele amou o mundo. Lá em Mateus, enfim, alguns livros relatam uma parábola de Jesus, que da própria boca de Jesus, ele disse o seguinte: um certo homem devia muito, mas muito para o rei. E aí o rei mandou chamar e falou: olha, eu vou perdoar a sua dívida, você não precisa me pagar mais nada. Que bênção, não? Quem não queria uma bênção dessa? Mas aí, pouco tempo depois, esse cidadão que teve a sua dívida imensa perdoada, encontrou com outro cidadão que também devia para ele, mas devia bem pouquinho. E aí o cidadão olhou para ele e falou: misericórdia, perdoa minha dívida. E ele disse: não perdoa a tua dívida. Jesus não propôs essa parábola por acaso. Isso tem acontecido muito. Jesus perdoou todos os seus pecados. E muitas vezes alguém está precisando de um perdãozinho desse tamanho. E você não dá aquele. Deus derramou uma multidão de amor sobre a sua vida. E às vezes tem alguém do seu lado precisando de um pouquinho de amor. E você não dá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Querido, entenda. Deus amou você primeiro. Glória a Deus por isso. Mas você também tem que fazer a sua parte e amar. Deus salva, Deus perdoa, Deus faz tudo o que é necessário. Mas muitas vezes no nosso coração falta amor. E o amor é tão importante para que nós nos tornemos cidadãos dos céus, que é tudo que nós almejamos. Tudo que nós queremos é ser um dia um morador do céu. Ver o nosso Deus face a face. Estar livre de dor, de tristeza, de angústia. Andar em ruas de ouro. Glória a Deus. Eu quero. Quem quer, diga glória a Deus. Nós queremos. Mas se nós não cumprirmos o que a palavra de Deus diz, isso vai nos impedir de entrar no céu. Os dois mandamentos principais da palavra de Deus são baseados no amor. Deus nos deixou duas ordens principais, e as duas mandam que nós façamos o quê? Amemos. Quer morar no céu, querido? Ame. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 12. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Marcos capítulo 12. O versículo é o 28. E você vai saber, vai conhecer o primeiro mandamento, que vai, se você praticar, levar você para o céu junto com o Senhor um dia. E vai fazer você viver em santidade aqui na terra. Amém? Amém. Marcos capítulo 12, o versículo é o 28. E diz assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe:
Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Essa resposta quem deu foi o próprio Jesus. E diz assim: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E este é o primeiro mandamento. Você tem procurado fazer tantas coisas para Deus, mas o principal deles, que é amá-lo acima de todas as coisas, muitas vezes você não tem feito. Muitas vezes você tem se colocado até em posição de sacrifício. Mas o primeiro mandamento, que é o que? Amar quem? A Deus. Muitas vezes você não tem conseguido cumprir. Interessante. Como é que eu faço para amar a Deus? Eu tenho que vir a todos os cultos, eu tenho que chorar, eu tenho que orar não sei quantas horas por dia, eu tenho que ler a palavra não sei quantas horas por dia. Como é que eu faço, Gisele? Eu quero amar a Deus. Quem quer amar a Deus aí? Amém. Como é que eu faço para amar a Deus? Para mostrar que verdadeiramente eu amo a Deus? Essa resposta está lá em João. Vamos lá no João de novo. João capítulo 14, está um pouquinho para frente. Você está no Marcos, passa o Lucas e já vem o João de novo. Procura aí. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo é o 21. E diz assim: aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer amar a Deus, querido? Não? Que susto! Pensei que o povo tinha sido arrebatado e tinha que ficar sozinho. Pelo amor de Deus, vocês não me assustam assim, não, irmão. Meu coração está uma benção, graças a Deus. Então o que você tem que fazer? Ter os mandamentos e guardar os mandamentos. Irmãos, isso é muito sério. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem muitos que nem conhecem os mandamentos. Mas vamos crer que todo mundo aqui conhece os mandamentos. Mas mais do que conhecer, nós temos que guardar. E é mais ou menos assim. Você vem à casa de Deus e o Senhor libera uma palavra para você. Se você guardar essa palavra no seu coração, no momento oportuno, você vai se lembrar dela e vai praticar. Se você não guardar, você vai sair daqui, vai para sua casa, e quando você precisar, você não vai ter. A palavra de Deus diz que quando nós somos ofendidos ou agredidos numa face, devemos dar a outra face. Mas a gente só consegue fazer isso se a palavra estiver guardada. Por quê? Porque quando nós somos afrontados, a nossa ira, a nossa carne grita, irmãos. E aí você tem duas opções. Ou você tem um mandamento guardado e lembra: não vou me estressar. Respira, não, Jesus, eu sou teu servo. Mas isso só vai acontecer se você guardar. Aleluia. E se você guardar, você vai estar amando a Deus. Mas muitas pessoas não têm conseguido guardar a palavra de Deus dentro do seu coração. Por quê? Existe uma coisa que eu descobri há pouco tempo na Bíblia, que está lá em Tiago, que é lá no finalzinho da Bíblia, perto do João, tem Apocalipse, João 3, 2, 1 e Tiago. Abre lá em Tiago para você ver, junto comigo. Por que muitas vezes nós não conseguimos guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração? Isso aqui é muito sério, irmãos.
Tiago capítulo 1. Tiago, capítulo 1, o versículo é o 25, e diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Não sendo ouvinte esquecido. Querido, você pode vir na igreja todo dia, você pode ouvir os melhores pregadores. Se você for um ouvinte esquecido, a palavra não poderá estar guardada no seu coração. Verdade, Deus. Aleluia. Quantos de nós estamos constantemente vindo à igreja, ouvindo pessoas, até mesmo vendo pela internet, que hoje é fácil ver pregações maravilhosas pela internet, e entra por aqui, sai por aqui, ouvinte esquecido. Irmão, não deixe o diabo roubar a sua bênção. Quantas vezes você vai embora para casa e você não sabe o que Deus falou com você? Você tem se tornado um ouvinte esquecido. E eu não estou te falando isso como se eu fosse melhor do que você, porque isso acontecia dentro da minha casa. Tinha dia que tinha um culto maravilhoso, eu saía voando. Nossa, Jesus, estou quase no céu. E aí eu entrava no carro e falava: nossa, que é isso, hein? Meu marido olhava para mim e falava: isso o quê? Eu falava: não, você não estava no mesmo culto que eu, tá? Estava. Você não viu o que Deus falou para nós? Perguntava para os meus filhos: o que o pastor pregou hoje? Sei lá. Agora é diferente. Quando eu percebi que a gente estava perdendo a bênção porque a gente era ouvinte esquecido, falei: vou mudar de tática agora. Acabou o culto, eu entro dentro do carro. Qual que é a pergunta que eu faço, filho? Richard, o que a mamãe pergunta? O que a mamãe pergunta, Rafa? O que a mamãe pergunta, Dudu? O que entendeu da palavra. Tem que saber alguma coisa. Aleluia. Eu não posso entrar na igreja e sair sem saber nada. Eu não posso ser ouvinte esquecido, porque aquilo que nos liberta, aquilo que nos transforma, aquilo que muda a nossa vida, que muda a história, é a palavra de Deus. Eu venho no culto, ouço a palavra e não guardo a palavra no meu coração, logo, se não guardo, não amo a Deus, logo, se não amo a Deus, não cumpro o mandamento, logo, se não cumpro o mandamento, não vou para o céu. A partir de hoje, entre na igreja com esse propósito: Senhor, eu não quero mais ser um ouvinte esquecido. A palavra de Deus tem que estar guardada no seu coração. Ame, querido. Guarde isso no seu coração hoje. Ame. É o primeiro mandamento a Deus. Segundo mandamento, Marcos. Vamos voltar lá de novo. Glória a Jesus, aleluia. Deus de poder, aleluia, glória a Deus. Marcos capítulo 12. E o próprio Jesus respondeu no versículo 31, após dizer qual era o primeiro mandamento. E ele diz qual era o segundo. O segundo é semelhante a este, e é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha o que ele diz: não há outro mandamento maior do que este. Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que este. Irmãos, isso é sério. Isso é muito, muito, muito sério. Pode levar aqueles que não praticarem este mandamento simplesmente para o inferno.
Eu não gosto nem de falar, porque Deus quer salvar todo mundo. Mas às vezes Deus precisa nos alertar. Não fica triste comigo, porque essa palavra veio para mudar a sua vida, para mudar a sua história, né? Muitas vezes tem pessoas na mesma igreja que além de não se amarem, se odeiam. Estão na mesma igreja, não se falam, não gostam, não suportam esse irmão. Eu suporto esse irmão, esse grosso, esse mal educado. E o amor está onde? Ninguém sabe. Às vezes até cumprimenta: oi irmão, tudo bem? Como é que você está? Paz do Senhor. Lá no íntimo, infeliz, eu suporto esse irmão. Puxa, credo, Deus me livre. Acontece ou não acontece? E o amor está onde? Onde é que foi parar o amor, igreja? Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Precisamos amar, querido, o nosso próximo. E não há absolutamente nenhum mandamento maior do que esse. Talvez você esteja aí no seu lugar dizendo: ah, mas eu amo a Deus. Eu amo a Deus e Deus sabe que, olha, eu amo Ele mais do que qualquer coisa, então eu não vou perder a minha salvação simplesmente porque eu não vou com a cara do irmão fulano. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, você vai ter uma surpresinha. 1 João, capítulo 4. Se porventura você está achando que pelo fato de fazer muitas coisas para Deus, você é merecedor do céu mesmo sem amar o seu próximo, diz aqui em 1 João 4, versículo 20: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Você não consegue amar o seu próximo, a quem você vê, como é que você vai dizer que ama a Deus que você não vê? Ame o teu próximo, querido. Ah, não, mas eu sou usado por Deus. Deus me usa de forma tremenda. Quando eu oro, os demônios vão embora, o povo é curado, o Espírito Santo desce. Mas é que eu não consigo amar esse irmão. Vai para o inferno, viu? Não vou. Abra sua Bíblia, querido. Você vai ver Mateus capítulo 7. Você pode ser muito usado por Deus, mas se o seu coração não tiver amor, infelizmente. Aleluia, Deus! Mateus capítulo 7, o verso 21 diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Dão glória a Deus. Queridos, não se engane. Não deixe o inimigo enganar você. Você tem que amar a Deus, guardando a palavra dele no seu coração e não sendo ouvinte esquecido. E ao próximo como a ti mesmo. Você pode ser o bam. Você pode fazer e acontecer. Você pode, quando você vem na igreja, o fogo desce. Se não tiver amor, querido, infelizmente, tudo isso é fogo de palha. Tem que ter amor para com Deus e para com o próximo. E hoje Deus me trouxe aqui, não foi para te chatear, não foi para você ficar triste ou para te corrigir. Não, essa palavra falou primeiro comigo. Deus me trouxe aqui hoje para dar essa palavra porque Ele ama você e Ele quer ver você no céu. Ele quer te ver lá, Ele te espera. Ele está de braços abertos esperando. E é por isso que Ele hoje está direcionando você para que você esteja lá no dia que Ele vier buscar a noiva. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor,
consigo, porque o Senhor hoje está me corrigindo, porque eu quero ir morar no céu. Aleluia. Quando eu cheguei em casa hoje por volta de 2 da tarde, a minha casa estava uma zona. Não tem outra palavra para definir. Pense numa casa bagunçada, irmãos. Na hora eu falei assim, eu vou dar uma pisa nesses moleques estão de zoeira com a minha cara. Eu já cheguei falando, mas aí na hora a palavra veio, o amor foi para onde? Eu falei, tá bom, Jesus, já entendi. Glória a Deus, vamos arrumar, filho, a casa. Deixa essas crianças aí, essas crianças de Jeová. Aleluia, Jesus. E aí a ira foi passando, que a Bíblia diz, irei, mas não pequeis. E aí eu fui chamando, ajuda a mamãe a fazer não sei o que, ajuda a mamãe a fazer não sei o que ela mais. Porque pregar é fácil, né, irmão? Viver é difícil. É verdade. Vim aqui falar é bobeira. Você estuda, Deus dá um entendimento e vai tudo bem. Até porque Ele não me usa porque Ele gosta de mim, Ele me usa porque Ele gosta de você. É por sua causa que Deus está me usando, porque Ele queria dar um recado para você. É por amor a você. Não tem nada de especial na minha vida. Agora eu tenho que viver, né? Porque se não viver, fica difícil. Mas aí então você pode estar se perguntando, Gisele, beleza, eu entendi que eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar o meu próximo, eu vou correr porque o relógio não me espera. Como é que eu faço para amar? Porque eu não consigo amar. Amar é um sentimento aos nossos olhos. Eu não tenho como colocar um sentimento dentro do meu coração. Eu não gosto do irmão, agora eu vou ser dissimulada agora. Não gosto, quando acabou, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou gostar dele? Como é que eu vou passar a gostar dele de uma hora para outra? A gente realmente não domina os nossos sentimentos. A gente não controla, aliás, o que a gente sente ou o que a gente não sente. Mas a gente domina o nosso sentimento. Exemplo simples. A moça da igreja, que é da igreja, se apaixona por um rapazinho da escola que não é da igreja. Ela está apaixonada. Mas ela escolhe, ela fala, não vou ter um relacionamento com esse rapaz porque ele não é de Deus. Ela não está controlando o sentimento, mas ela está dominando. E aí você entende, segundo a luz da palavra de Deus, que amor não é sentimento. Amor é atitude. Você não vai ter que colocar um sentimento dentro do seu coração, até porque você não tem poder para isso. Mas amor é atitude. Isso segundo a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. E você vai entender exatamente o que eu estou dizendo para você. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. E eu vou correr aqui, versículo 3 em diante. E você vai entender que amor não é sentimento. Deus não está pedindo hoje, nessa noite, para você fazer algo que é impossível. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele está pedindo para você amar com atitude. E o versículo 3 do capítulo 13 de 1 Coríntios diz assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. O amor é benigno, ou seja, que faz o bem. Eu te pergunto, fazer o bem é um sentimento ou é uma atitude? É o quê? Atitude. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Tratar com leviandade é um sentimento ou é uma atitude? Não se ensoberbece, ou seja, não se acha melhor do que os outros. Não se achar melhor do que os outros é um sentimento ou é uma atitude? Atitude. Não se porta com indecência. Se portar com indecência é sentimento ou é atitude? Atitude. Não busca seus próprios interesses. Sentimento ou atitude? Atitude. Não se irrita. Sentimento ou atitude, igreja? Atitude. Não suspeita mal, ou seja, não é desconfiada, maliciosa, vê coisa onde não tem. Isso é sentimento ou isso é atitude? Atitude. Não folga com a injustiça, ou seja, não
concorda com a injustiça, não colabora com a injustiça, mas sim colabora com a verdade, tudo sofre. Você casou e aí de repente o marido ficou desempregado, a situação apertou, vocês estão sofrendo. Isso, querido, continuar amando nessa situação é atitude, não é sentimento. Você pode ter certeza que se você sofrer junto, Deus vai glorificar ambos juntos. Amém? Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Glória a Deus. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai mudar a maneira como você se comporta. Você vai ter atitude de amor. E em 1 João capítulo 3, versículo 16. Eu vou pedir para você ir lá rapidinho, para eu concluir a mensagem. E você mais uma vez vai ver que amor é atitude. Capítulo 3, o versículo é o 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, não estará nele o amor de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de línguas, mas por obra e em verdade. Querido, ame com atitude a Deus e ao seu próximo. Mas Gisele, eu não recebo isso de ninguém. A Bíblia diz que é dando que se... Então, se você deseja receber uma visita, visite alguém. Então, se você deseja ser ajudado, ajude alguém. Então, se você deseja receber um abraço, abrace alguém. Então, se você deseja receber uma oração, ore por alguém. Então, se você deseja que alguém interceda por você, interceda por alguém. Porque isso é o amor de Deus. E isso sim vai levar você para o céu. Amor a Deus e ao próximo. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor que me trouxe aqui e colocou essa palavra no meu coração. Senhor, fala, Pai, segundo o teu querer. Eu não sei a particularidade de cada um, mas tu sabes. O Senhor sabe de todas as coisas. E que absolutamente ninguém, meu Deus, feche o coração para essa palavra, Pai. Que verdadeiramente guarde essa palavra no coração e a partir de hoje pratique para a tua honra e para a tua glória, para que eles sejam moradores do céu. Porque eu sei, Pai, que o Senhor nos espera, aleluia, lá no céu, moradores com Ele, Senhor. Pai, toca no coração. A tua palavra diz que essa palavra poderosa, meu Deus, é como uma espada de dois gumes que penetra entre, meu Deus, a espinha e a medula, que penetra, meu Deus, que divide o espírito da alma, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo esse povo, abençoo essa igreja, Pai, e que verdadeiramente a partir de hoje, Pai, todos possam andar em amor, Pai, e que essa semente que foi plantada, Senhor, dê frutos, que é a tua vontade. E eu desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você que sentiu a palavra do Senhor falando com você, aplauda Ele porque Ele merece. Glória a Deus.